O Brasil é o primeiro país no ranking de violência nas escolas. A informação consta de uma pesquisa mundial feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. No Rio de Janeiro, segundo o Instituto de Segurança Pública, a cada 3 dias, um professor é ameaçado dentro de escolas no estado. A comunicação não violenta pode ser uma saída para evitar brigas nos colégios e mesmo em casa. Você já ouviu falar a respeito? Sabe do que se trata? Então fique ligado, está no ar o Educação. Meus convidados são a diretora pedagógica do Espaço CRIA, Mariana Carvalho, o psiquiatra Vitor Por Deus e o professor de Sociologia e História da Rede Pública, especialista em Direitos Humanos, Antônio Cláudio Menezes. Muito bem-vindos ao programa. Vou começar então falando o que é a comunicação não violenta, para além desse título. A comunicação não violenta, ela é, na verdade, uma prática de vida, mais do que uma filosofia, que a gente pode ter algumas pessoas chaves para falar dela. O Gandhi, por exemplo, na Índia, na luta dele não armada, e o psicólogo americano Marshall Rosenberg. Aqui no Brasil, a gente tem... Na verdade, ele mora no Brasil, mas ele é inglês, o nome dele é Dominic Barter, e ele é o precursor desse trabalho aqui no Brasil. E fala do quê? Fala de um grupo de condições que você cria para que haja um diálogo, para que haja confiança, para que haja uma comunicação mais empática. E a partir dessa comunicação não violenta, você vai expressando suas necessidades, você vai fazendo pedidos. E com isso você vai conseguindo ter entendimento com as outras pessoas. Então a violência que a gente vê hoje em dia, principalmente nas escolas, né, que é o tema que a gente está aqui para conversar, ela na verdade é o resultado da ausência dessas condições, a ausência desse diálogo. Quanto mais distante eu estou de você, quanto mais distante as minhas necessidades estão das suas, mais alto eu preciso falar. E aí a violência é um grito, né? Metaforicamente, quando eu te agrido, já é um grito, um pedido de socorro, porque eu não estou sendo vista. Então, Perfeito. Quer dizer, e que gera doença. Quer dizer, a comunicação violenta gera doença. A palavra que mais me chamou a atenção aí no discurso da Mari foi diálogo, né? Quer dizer, e o diálogo, Hipócrates, o pai da medicina, dizia que é a base da sanidade, né? Então você dialoga com quem está doente e faz anamnese, junta as memórias. E tem esse dito na medicina grega de que a saúde mental é o diálogo da alma com ela própria. Então, quando você está raciocinando direito, você está com a sua mente, né, funcionando de forma adequada, você está em diálogo com você próprio. Você se escuta, você ouve seus sentimentos, você se comunica bem. E você se comunica com o mundo, né, dialoga com o mundo. Nas situações patológicas, por exemplo, a doença mental assim, mais conhecida, chamada psicose, né, que é a doença mais grave, que é quando tem cisão desse diálogo, né? Então opõe o sim contra o não, o masculino contra o feminino, o branco contra o preto. Então fica essa coisa totalmente cindida e uma violência eminente, né, que vai escalando cada vez mais por ausência de diálogo, por ausência de escuta, por ausência de capacidade de compreender a si próprio e compreender o outro. Então a doença mental, nós podemos dizer, é o bloqueio da comunicação, é o bloqueio do diálogo. E a saúde mental é o diálogo rígido, né? Paulo Freire já dizia, né? É o dialógico, a educação dialógica. E eu tenho a impressão que nós brasileiros somos muito importantes no mundo hoje, justamente por sermos uma reserva desse diálogo, uma reserva dessa prática. A doutora Nise da Silveira, que é a psiquiatra que a gente segue, né, aqui do Rio de Janeiro, trabalhou aqui no território, também preconizava essa ideia do diálogo, da cultura, de você observar a expressão cultural das pessoas. Então, certamente é por aí. Sim, não, sim. Eu falo, é mais diálogo, menos diabo, né? Antônio, você concorda com isso? Quer dizer, existe uma falta de diálogo e de aproximação muito grande na escola, pela experiência que você tem? Você está há 20 anos aí? Mais ou menos um pouquinho mais, eu acho. Mas a gente pode incorporar, acho que nesse diálogo, uma questão que ela talvez seja um pouco mais ampla, macro, né? Que é a questão econômica, uma questão de classe e uma questão do mundo, dessa globalização. Eu acho que é uma questão importante que foge um pouco da discussão, assim, mas que está
engloba, na verdade perpassa a discussão como um todo, que é a questão do neoliberalismo, a questão socioeconômica, a questão de valores, né, da família, da construção das relações interpessoais, das relações sociais, das relações individuais entre a escola, entre a família, entre os próprios indivíduos, os atores sociais, os alunos, né, os estudantes, né, e os professores, as professoras. Essa questão econômica, socioeconômica, macro, ela interfere nas condições dessa relação. Sim, né? sim. De gerar... Você já foi vítima de violência em sala de aula? Ao longo da minha vida enquanto profissional de educação, trabalhador de educação, sim, a gente... Teve algum caso que te marcou? Você fala, caramba... E de colegas ao longo da trajetória. A gente trabalhei em comunidades, trabalhei em todas as classes sociais, escolas de classe média alta, a classes muito baixas. Então, a gente, essa violência, ela é simbólica, ela é institucional, ela é pessoal, ela é estrutural, né? Então, você convive com ela de diversas formas, não é só uma violência mais aparente, né? Sim, ela é sim, subjetiva, com certeza. ela é geracional, ela é... Ela pode ser por gestos, porque a comunicação não se dá só verbalmente. Ela pode ser um olhar, ela pode ser qualquer coisa que transmita para o outro algum tipo de mensagem. Eu também tive uma militância sindical de muitos companheiros e companheiras que tiveram quadros severos e graves de depressão, de abandono, de readaptação, de abandono da profissão. Ao longo de suicídio. Por que a gente diz... a gente está vivendo um momento tão violento nas escolas. Pois é. Por que isso está acontecendo? Quer dizer, claro que não existe uma verdade, uma resposta, mas queria que vocês falassem do ponto de vista de vocês, da experiência do estudo de vocês, o que está ocorrendo. Mas isso que ele falou da questão socioeconômica é muito grave, muito importante mesmo, porque na saúde a gente fala de determinação socioeconômica da saúde, né? Então a gente sabe que as classes desfavorecidas economicamente morrem 30, 40 anos mais cedo do que as classes, né, e sofrem mais doenças mentais, mais depressão, mais suicídio, mais esquizofrenia, mais derrame, mais infarto, mais câncer. Quer dizer, é um genocídio socioeconômico, né, o que nós estamos testemunhando e que nós estamos vendo. E que isso se dá, isso realmente, né, toda a questão da política econômica, a maneira como o mundo está desenhado, né, as instituições, a maneira como vai, isso explode na vida familiar, né? Explode no desemprego, explode na morte do jovem, explode na comunidade fragmentada, na família fragmentada. Quer dizer, então a gente no final acaba colocando a mão, né, nesse sistema todo dentro da comunidade. E no Rio de Janeiro, a gente eu sou de Realengo, da Coab de Realengo, né? Eu já conheço de dentro para fora e tal. O Rio de Janeiro é uma catástrofe do ponto de vista socioeconômico, né? A gente tem regiões inteiras. Eu peguei um dado outro dia que o professor Nelson Souza Silva da FRJ publicou, que quem mora em Santa Cruz morre 15 anos mais cedo de quem mora na Gávea. Nossa. Como é? Em média, né? Em média populacional. Se não for mais, né? Se não, isso é em média populacional, mas você vai pegar 30, 40 anos. Como você não considera esse contexto? Preto, né? Branco. E aí, como que você não considera esse contexto quando você está pensando de qual violência de escola a gente está falando? Se a gente está falando de uma violência em Santa Cruz, é totalmente diferente da violência que a gente está falando na Gávea. Mas ainda assim, tem uma instituição, escola, que está num modelo falido. E que está se perpetuando. Tem um culto à violência, né? E tem um culto ao autoritarismo, e tem um culto ao papel do educador como um papel que não é de diálogo. Não, olhar a nuca do colega, né? O olhar a nuca do colega. A falta de circularidade da informação. Quer dizer, essa questão toda da proximidade, do diálogo, que vocês abriram um programa falando disso. Na prática, se a gente puder dar um exemplo de comunicação não violenta, um exemplo básico. Tá. Não gosto de reduzir nada à fórmula de bolo, tá? Acho perigoso. Mas é só para as pessoas terem uma ideia. Acho que na prática é importante da gente tangibilizar, com certeza. Tem uma forma que é a gente nomear... Primeiro, a gente entender que
todas as questões de conflitos acontecem porque a gente não está conseguindo perceber, é uma questão de percepção, que todos temos a mesma necessidade. Desde de crianças até idosos, em diferentes classes sociais, em diferentes realidades, enquanto seres humanos, e aí é uma condição de saúde, de vida, temos as mesmas necessidades básicas, as mesmas necessidades de sermos reconhecidos, sermos amados. Então, tem uma forma que é a gente falar das nossas necessidades. Então, quando eu digo, e aí eu uso uma formulazinha que é assim, quando você faz alguma coisa, e aí eu posso dizer, quando você não me liga, eu me sinto abandonada, porque eu tenho necessidade de ser vista por você. Então, eu queria te pedir para quando você chegasse do trabalho, você me ligar, que você me ligasse. Então, é uma forma de eu estar falando que eu tô chateada que você não me ligou, mas eu tô comunicando uma necessidade minha que conecta com uma necessidade sua. E eu tô dizendo como é que eu me sinto quando uma atitude sua me afeta. Porque aí você vai pro lugar da vulnerabilização. Esse é um tema muito importante que eu acho que também... E aí cria identidade também, né? Eu me identifico com você completamente. Empatia. Do que você virar pra mim e falar assim... Pô, tu não me liga, hein? Tu chega do trabalho e não me liga. Eu tô chateada porque você, né? A culpa pro outro. Então eu crio aqui um fio que é de empatia e que é também de autorresponsabilidade. Eu tô nomeando um sentimento meu, eu tô percebendo como que você me afeta e eu tô devolvendo pra você. Será que você pode cuidar disso? Você mudou também, obviamente, se vocês trabalham com isso, vocês não mudaram só profissionalmente, vocês mudaram, né, nas relações pessoais. Sim. Mudou a tua vida? Completamente. É. Porque você começa a se perceber mais e aí você realmente se torna consciente, acho que é a palavra, sobre como as coisas te afetam. E as pessoas que falam assim, mas aí eu vou ficar vulnerável, porque eu vou me expor, eu vou expor os meus sentimentos, né? Sei lá. O Gandhi, ele fala que o avesso, a não violência, não é a violência. O oposto, né, seria o medo. Então, se a gente fica subjugado ao medo, a gente está indo na violência, porque o medo é a força que opera para a violência se perpetuar. Então, no momento em que eu tenho medo de me vulnerabilizar, que, dentro da perspectiva da comunicação não violenta, eu estou ganhando força, porque eu estou ocupando o meu lugar, eu estou nomeando algo que está vivo dentro de mim, então aquilo é potente, pulsa. Bom. Nesse momento que eu me vulnerabilizo, se eu começo a sentir força naquilo, porque eu afeto o outro. Não, e se você não pode se vulnerabilizar nas suas relações... O que é a relação, diálogo, né? O que é dialogar? Como é que a gente sabe que está dialogando um com o outro, né? Como é que a gente sabe que está afetando o outro e sendo afetado? E a natureza simbólica disso, né? De como isso é governado por simbologias, por códigos, por rituais, né? Sim. Então a gente tem que, né, pensar isso. A sociedade está regida por que códigos, por que rituais? Agora, são rituais de competição ou são rituais de cooperação? As pessoas escutam umas às outras ou estão uma tentando devorar umas às outras o tempo inteiro para afirmar a sua verdade, né? Sim. Ou se submeter ou dominar, né? Sim. Nunca dialogar, nunca conversar, nunca co-criar. Então isso tem a ver com o debate da nossa cultura. Aliás, né, qual é a cultura nossa? Qual é a cultura do brasileiro? Quem é o brasileiro? Né, eu estava vendo agora no metrô, não há um povo como esse. Né? Um povo misturado desse, ele estava na Dinamarca 10 dias trabalhando, todo mundo é loiro e grande lá. Aqui não, aqui todos os tamanhos, todas as cores. Então como que esse povo é capaz de dialogar? Será que o carnaval é o diálogo dos brasileiros? Né? Será que a escola tinha que ter carnaval e o carnaval tinha que ter escola? Né, o ano inteiro? É aí que eu quero entrar, na questão da escola. Porque vocês dois falaram da questão socioeconômica. Ok, mas como Mariana falou, você tem violência lá em Santa Cruz e você tem violência na Gávea. Então, aí não perpassa somente a questão socioeconômica, porque na Gávea era para ser o quê? Tudo paz e harmonia. Então, assim, exatamente. Queria ouvir aí o papel da escola nisso tudo. Você, antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando aqui, Vitor falou do papel da escola na questão da saúde mental, da comunidade. A sede da saúde mental. A escola é a sede da comunidade, é a sede da saúde mental e é onde nós estamos formando os jovens e as crianças, né? Então, se for um ambiente doentio, se for um ambiente opressor, se for um ambiente de violência, de abuso, de não cooperação, mas de competição o tempo inteiro, vai produzir doentes mentais, é batata. Né? Lá em Realengo não teve o menino que
entrou e deu tiro na escola, eles não pegam armas e vão para dentro das escolas, dar tiro dentro das escolas. Então isso é simbólico, tudo isso é simbólico. Então eu acho que o Franco Basaglia, que é um italiano, um psiquiatra, ele fala... Tem o hospício. O hospício é o lugar onde se aniquila a identidade. Mas a escola pode ser hospício, a universidade pode ser hospício, o governo pode ser hospício, o banco pode ser hospício. Qualquer lugar onde não se respeita a identidade, onde não se respeita, onde não se escuta, onde não se dialoga, pode virar hospício. E aí, quando vira hospício, só Deus sabe, né? Aí é cadeirada, é porrada, né? Tudo. Antônio, nesse tempo todo, um fato que tenha marcado violento na escola com você ou com um colega... Não precisa dizer nomes, obviamente, nem data, nada, nenhuma referência, mas queria que você falasse um pouco dessa experiência. Você que está lá em sala de aula, vivendo esse dia a dia, que na verdade eles vivem também, mas enfim, você mais lá na ponta da flecha, porque é professor, regente de turma. Tive outras trajetórias além de só regência, né? Na área sindical também, da instituição que eu trabalho. Acho que a questão que a gente possa ter, assim, não digo destacar, né? Acho que essas experiências, eu queria resgatar 3 nomes que eu acho que são importantes, independente, assim, que na trajetória são tantas situações de violência entre alunos, estudantes, entre profissionais, entre familiares e a escola, ou professores, então. Eu acho que eu queria destacar 3 nomes assim que são os simbólicos dessa pós-modernidade, das pós-verdades, do mundo, desse processo de substituição de valores e de relações interpessoais por algo mais digital, que são o Moa do Catendê, que era um educador, mesmo que fosse um mestre de capoeira, que foi assassinado por questões políticas e ideológicas, o Cancelier, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, e um professor agora que suicidou-se, professor da Rede Municipal do Rio. Me falei agora, acho que na 5ª Coordenadoria, 5ª CRE, como é chamada, a prefeitura, que era professor de Educação Física e estava como readaptado na sala de leitura. Caramba. Suicidou recentemente. E outros dezenas de casos de estudantes, né, que por conta da violência lá em Realengo, né, que na época até fiz um texto, né, Tiros em Realengo, fazendo um paralelo com Tiros em Columbine. Né, isso vira naturalização dessa violência, né? Exato. Esse é um perigo. Isso que eu acho que é mais, talvez, além dessa naturalização, ela se legitima enquanto a gente vive numa cidade violenta, em que as famílias têm a violência presente, que não é só fruto da pobreza ou da miséria, ela é fruto dessa desconstrução, né, que a sociedade está vivendo, né? É a violência interfamiliar, é a violência no entorno da escola, na própria escola. Claro que a gente possa imaginar que as condições de pobreza, isso possa se agravar. Mas, em muitos casos, a questão socioeconômica, né, de renda familiar não gerasse violência, mas ela gera também, às vezes, um abandono parental, não uma presença da família nesse processo de formação de cidadãos e cidadãs, da presença dessa família junto aos jovens, à criança, ao adolescente. A distância, né? Isso é uma violência. A invisibilidade uma que violência. O Vitor estava falando. Então, acho que o resgate, acho que o ponto que a gente pudesse destacar era o resgate, mesmo dessa família esfacelada, desconstruída, esse processo da inclusão da família na escola, da comunidade, do resgate. Acho que passa por uma educação que ela tem que ser uma prioridade de governo, de Estado, para uma nação que se pretenda soberana. Ele falou da Dinamarca, do Canadá. São escolas de tempo integral, são escolas em que a sociedade como um todo, né, tem políticas de uma social-democracia, de inclusão social pela educação, pelo ensino, pela cidadania. Se você não buscar a nossa juventude, né, no Rio de Janeiro, né, quantos desses jovens, né, são chamados pela uma parte da pesquisa sociológica de neném, né, nem estuda nem trabalha? Né, a precarização, o precariado, né, a miséria gerada pela não inclusão, pela educação, pelo trabalho. Com certeza. E eu queria... pessoal que está assistindo em casa, me fala assim, poxa, mas o que eu posso fazer na minha sala de aula? O que eu posso fazer com a minha turma? Eu queria que vocês dessem dicas de como trabalhar isso. Independentemente da questão financeira, que agrava, com certeza, porque é um problema, a questão financeira é um problema dentro de uma família. Então, obviamente, que agrava os ânimos. Mas, falando da violência,
no geral, o que a gente pode fazer ao receber um aluno que está vivendo isso em casa, enfim, em outros espaços e acaba trazendo para a escola? Sim. A gente recebeu agora uma criança que recebeu uma carta da outra escola onde ele estava, dizendo que ele precisava se retirar, uma criança de 4 anos, porque ele tinha uma questão de uma violência incontrolável. E aí a gente olhou aquilo e falou, não, vamos olhar para essa criança. Então acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar uns para os outros e tirar esses estigmas, né? Porque se uma pessoa em algum momento agrediu alguém ou até matou alguém, né? O ápice da violência, essa pessoa está em sofrimento. Que pedidos invisíveis essa pessoa está fazendo? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é se olhar. Então, uma prática de escola ou uma prática de família é a gente sentar em roda e a gente conversar. E criar, né? A gente não começa a confiar um no outro em um minuto. Criar mecanismos de confiança. Criar ambientes seguros, asseguradores para o outro se expor. Para aquela pessoa poder confiar em você, se mostrar, se revelar, te ouvir, ser escutada, falar sobre seus sentimentos. A gente precisa de válvulas de escape. A sociedade está numa panela de pressão e dentro das escolas a gente vê as pessoas precisando de oxigênio. E esse oxigênio é amor, é reconhecimento, é piegas, mas é a verdade. As pessoas estão pedindo socorro para serem vistas. Então você chega com uma criança dessas que já tá ótimo, tá ótimo no sentido assim, vive sua agressividade, que é uma pulsão saudável da vida, todos nós temos agressividade, mas quando a gente desequilibra ela, a gente vai pra violência. Então acho que a gente precisa conversar também sobre essa legitimidade de sentimentos mais densos. Não é que eles são ruins. A raiva é um sentimento mais denso, mas ela é boa, ela é positiva, ela tem que ter lugar no mundo. Pode ser usada exatamente em momentos assim que só ela vai ter resolver. Espaço, convidar a raiva para sentar na sala e a gente poder conversar com a nossa família, conversar com as nossas crianças, com os nossos jovens. Qual é o lugar da raiva dentro desse espaço? Se você não gosta de alguma coisa, como é que você reage com aquele sentimento? Porque desde criança, pelo menos no Brasil, a gente fala, não precisa chorar, para de chorar, não pode chorar. Bate ou, na criança. Tá tudo bem, tá tudo bem. O Brasil bate na criança. Bate na criança. Para de chorar, se continuar chorando, eu vou te bater mais. Se você falar, se você ouvir um pio, quem é que não ouviu se ouviu um pio? Então o que a gente faz com esse pio? Vai pra onde esse pio que existe? Ele precisa ter lugar. Quando a gente aborda um paciente violento, né, quando aborda um psicótico, uma pessoa com agressividade alta, a primeira coisa que a gente aprende, né, na psiquiatria, na prática psiquiátrica, é que aquilo ali não é à toa. Tem que ir na história das pessoas, tem que ir na história da comunidade, tem que ir na história da sociedade. Nós somos um povo extremamente traumatizado. Foram 300 anos de escravidão, 300 anos de inquisição, genocídio um atrás do outro, violência, patriarcas assassinos, índias sequestradas, estupradas. Então essa turma toda somos nós. Nós somos produto de violência transgeracional, colonização. Então, primeira coisa, entender essa história. Agora, como é que se aborda o paciente? Em caso de violência, eu trabalhava no hospício do Engenho de Dentro com psicóticos, né? Então eu imagino que as escolas estão parecendo psicóticos aí. O paciente, se você não vai medicar, se você não vai drogar a pessoa e botar camisa de força química, você tem que desenvolver uma abordagem que na psiquiatria infantil é a abordagem da contenção, né? Então você tem que conter a pessoa furiosa e iniciar um processo de comunicação. Isso se faz em grupo, né? Se trabalha em grupo com muitas pessoas e você contém o furioso no solo, né? Sem agredir ele, deixa aquela fúria se esgotar e restabelece o diálogo. E assim que restabelecer o diálogo, tem que ir atrás da história da pessoa. O que aconteceu com ela para ela ter ficado violenta? Qual é a restauração das memórias? Qual é a anamnese desse paciente? O Hipócrates dizia, 80% do diagnóstico vem da anamnese. E no nosso caso brasileiro, a anamnese que tem que ser feita é a anamnese da sociedade como um todo. Porque a gente tem uma história extremamente violenta. Sim. E quanto mais violentar, mais violento. Porque loucura não se controla. Loucura escala e vai ficando cada vez mais poderosa e cada vez mais violenta. Então tem o Paulo Freire, tem o Zé Pacheco, tem as estratégias de diálogo. O Hipócrates, que é o pai da medicina, dizia, o diálogo restaura a sanidade e a anamnese restaura a identidade. Então aquela pessoa está em crise identitária, ela não sabe o que ela está fazendo ali. Então a gente aborda. Eu tenho muitos casos de hospício, de pessoas que eram extremamente agressivas, que davam porrada, pegavam pau, tomavam 5 antipsicóticos e que com o trabalho dialógico, de trabalho a gente trabalha com dramaterapia, né? Há 10 anos aqui no Rio de Janeiro, nós conseguimos reverter
reverter, inclusive Então, tirando quer dizer, medicação. Se vocês conseguem fazer isso com pacientes psiquiátricos, o que a gente não pode fazer? Se abrir o diálogo em sala de aula, abrir o diálogo em casa, ouvir, estimular. Como é que você se sente? Que a Mariana falou muito importante, assim, como eu me sinto em relação a um certo estímulo e como eu resolvo o que eu sinto em relação a esse estímulo. E tem uma questão muito importante, você falou a palavra contenção. Ela é essencial. Tem momentos que você precisa conter mesmo. Numa situação de uma violência física, de fúria, você vai precisar conter. Fica furioso. E aí existe um conceito chamado diálogo tônico. E esse diálogo tônico é o diálogo entre a sua pele e a pele do outro. Então não adianta eu querer passar uma cultura de paz e eu indo com toda a minha agressividade pra cima de uma pessoa. O que eu tô comunicando? Então, se você vai conter um paciente desses e você tá com raiva e agressivo, você tá passando aquela... Você tá amplificando aquele processo. Então, quem é o educador ou quem é o familiar que tá lidando com uma situação de uma violência ali e precisa conter, e às vezes é preciso mesmo, é muito importante você ir firme, mas gentil. Se você compreender que aquela pessoa... Não é amarrar a pessoa. Porque muitas vezes você é muito violento com um olhar. E muitas vezes você quer que a pessoa se acalme quando você está estressado e você está julgando. E o julgamento passa pela pele. Então a pessoa vai entrar em uma crise pior. Perfeito, Antônio. Essa questão da violência no cotidiano de jovens e de educação, ensino, está ocorrendo, acho que na sociedade como um todo, um processo de medicalização e controle da violência. Sim. De jovens e de pais e de famílias que entendem que uma criança ou um jovem que seja muito agitado ou tem algum tipo de comportamento considerado desviante tenha que ser sedado ou controlado pela medicalização. Então houve um processo, está ocorrendo, um processo amplo expandindo, de medicalização de jovens, de crianças e adolescentes. Isso é um processo que causa assim... Não está resolvendo. Causa Está amplificando a crise. Um certo medo, né? Porque você naturaliza o consumo de drogas. Drogas, todo lado. Acho que a criança e o adolescente tem que ser medicado. E não vai na causa, né? Sem buscar as origens. Exatamente. Então, acho que esse processo tem que passar pela inclusão da família, pela comunidade, pelas artes. Acho que o processo das artes... Não tem como falar de homem sem falar em arte. E a Mariana colocaram a questão do processo das artes dentro desse processo de não violência. Né? A educação integral, a não violência através de processos artísticos, de trabalho do corpo, criatividade, de vazão da vontade dos impulsos que não sejam medicalizados, mas que sejam tratados com música, que sejam tratados com uma capoeira, que sejam tratados com pintura. Com o que há de humano. Sejam Humanizar expressos. Agora você está falando da violência, eu lembrei do cinema. O cinema é a propaganda, é a própria propaganda da violência, a televisão. Isso que eu ia te perguntar, você, só pra gente encerrar, porque eu já tô no finalzinho do programa, mas você acredita que a televisão, cinema, joguinhos, os filmes. games, você liga filme de super-herói, arma, explosão, granada, desgraça. Eu assisti no avião esse filme do Wolverine, não assistam, porque é violentíssimo, é uma menina assassina que decapita os outros, que corta todo mundo, que arranca, entendeu? Que arranca a cabeça. Agora, essa é uma discussão também antiga, até na comunicação, que os meios de comunicação moldam a sociedade ou é a sociedade que faz? Quer dizer, dialógico. Exatamente. A resposta são os dois. É via de mão dupla. Você acha aqui no Rio que fala paz nas telas. Enquanto não tiver paz nas telas, não haverá paz na vida. Mas será que é possível ter paz nas telas sem ter paz na vida? Junto. Tem que começar em algum canto. Junto, né? Tem que começar em algum lugar. E acho que a comunicação deveria ser esse lugar de reflexão e de prospecção das imagens e das emoções que nós estamos fazendo. O Goethe, que é uma grande referência do nosso trabalho, o alemão, ele fala: a visão do bem desperta o bem e a visão do mal desperta o mal. Então, se nós estamos veiculando o mal o tempo inteiro e promovendo o mal e falando do mal o tempo inteiro, o que isso vai gerar no... Não, isso eu concordo com você. Isso aí é batata. Eu vejo isso porque eu treino os pacientes para virar atores. E quando eles começam a ficar ator, eles se libertam
desconectam da tela. E aí começam a desenvolver seu próprio comportamento. E aí para de ficar violento, para de ficar agressivo. Então eu vejo que tem uma questão aí, realmente a questão da cultura, das artes, da criatividade, de como que a cultura estimula a violência, a competição. Você tem que ser o melhor em tudo. Você é superior. Bicho, isso aí produziu esse mundo de holocausto que a gente está vivendo. Vocês querem deixar alguma dica? Se vocês tiverem de algum site, algum lugar para pesquisar? As famílias podem procurar o Dominique Barter, e ele tem muitos vídeos na internet. E o livro do Marshall Rosenberg também é um livro chamado Comunicação Não Violenta. E a disciplina positiva é também uma ferramenta importante, né? A gente já gravou, tem muitos programas de educação, tem uns 3 ou 4 falando de disciplina positiva, muito legal. Parabéns pelo trabalho, obrigada. Sucesso e voltem outras vezes pra gente continuar essa conversa. O nosso programa fica por aqui, na segunda-feira que vem tem muito mais, às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz e até lá. No meio do caminho, Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Jamais me esquecerei desse fato na vida de minhas retinas fatigadas. Que no meio do caminho tinha uma pedra. Que tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra.